tivesse havido uma mudança curricular participativa e, vamos dizer assim, tivesse claro com o tempo, é fácil fazer o diagnóstico por que o paciente morreu depois que ele morre. Ah, por que não fizeram isso, né? Então, não estou falando mal do passado, mas se tivesse discutido isso, quem vai assumir, tá? Esse problema teria sido muito menor. Eu acho que a discussão agora é só essa, é juntar os departamentos, tá? E dizer quem vai assumir esta função, tá? Que oficialmente não foi feito isso, porque o departamento não foi consultado, alguns professores aceitaram. Só que na saúde pública são 15 professores horistas que estão tocando a interação comunitária. O professor horista atualmente não pode ser mais recontratado, por questão de TCU, sei lá o quê. Então é uma grande confusão. Então está caindo de maduro, tem que tomar alguma coisa. Se algum departamento assumir isso, eu acho ótimo, por um lado, tá? Agora, caso não assuma, se aqui na Mediana nós assumimos, então tá. Ela vai começar a alocar os professores para aquela atividade e vai fazer os concursos para aquilo. O que aconteceu na saúde pública ao longo do tempo é que não se conseguiu fazer esse diferencial. Então, para quem é a vaga? É para o departamento? Bom, tu faz uma vaga, tu faz o concurso, entra um cara, só que o cara tem doutorado. Hoje os concursos são uma dificuldade. Tu vai lá, exige doutorado e saúde pública. Só que o cara nunca foi num posto de saúde. Mas ele tem 50 trabalhos publicados no exterior, tá? Tem uma baita uma produção, mas nunca trabalhou na prefeitura. Entende? Então, é difícil, ao longo do tempo, quantos professores efetivos realmente trabalham na interação comunitária depois da quinta fase? Eu conto nos dedos. Na verdade, são 2, 3, todo o departamento de saúde pública. Tá? Então isso aí tem que ser, isso não é muito difícil por resolver. Você primeiro tem que definir cada departamento, quem que vai fazer, tu quer. A pediatria, teoricamente, eu gostaria, mas eu vou botar um cara de medicina de família dentro da pediatria, qual é o sentido? Ele não é pediatra, entende? Fica uma coisa meio anômala. Eu insisto, se nós fôssemos um único departamento, seria muito fácil. Na enfermagem, isso seria muito fácil. Na odonto, seria muito fácil, é só um departamento. Qual é o perfil que eu quero? Eu boto ali dentro. Na hora que tu segmenta, isso é um problema real. Onde é que tu aloca a pessoa? Minha medicina é segmentada. Eu não estou propondo treinar com os departamentos, jamais, imagina. Né? São questões históricas que tu não vai fazer. Agora, não é difícil, porque é importante, porque a saúde pública já definiu, eu não quero. Aonde vai ser alocado? Então aí cai de maduro, havendo uma decisão dos departamentos, a coluna do curso se reúne, define, nós queremos a criação de um departamento, tá? E aí se é criado primeiro uma coordenadoria, os departamentos, só pode ser departamento quando tiver 15 professores, esses professores horistas, os professores da pediatria, da gineco, da clínica médica que têm interesse, são alocados nessa coordenadoria também, até que passa a ter 15 pessoas e passa a ser departamento. Mas para atuar, não precisa ter, só depois para o departamento. Pode ser uma coisa relativamente rápida. Eu acho que em um ano, tu já tem, ou menos, em 6 meses, tu já pode criar essa estrutura. Tá? Até elas ter os 15 professores, aí sim, aí é muito tempo. Tá? Sobre esse tema, mais uma pergunta? Claro, sim, mais interação comunitária seria mais concentrado na parte de atendimento, da atenção básica. Então, fazendo uma pergunta que é também, eu acho que uma coisa bem relevante, sobre as fases mais anteriores, assim, da quarta para a anterior, você vê uma disparidade muito grande entre o que cada grupo de 4 alunos, porque cada 4 alunos vai para uma unidade diferente, com uma diferente, e quando a gente conversa entre a gente vê que um monte de gente fez um monte de coisa, avançou, e um monte de gente passa o semestre praticamente estagnado. Eu queria primeiro saber se isso assim, é da ciência de vocês que isso acontece, como possíveis futuros coordenadores, e a posição de vocês sobre isso. O aluno que está no saco grande ganha loteria. Porque é um estudo que funciona muito bem, pelo menos a princípio, tá? Posso estar falando aqui, não, que eles brigaram, mas é completamente diferente que tu atender num postinho lá, quem está lá eu conheço alguma coisa dos postos, quem foi agora para o Santinho, é um posto pequeno, é um posto que não tem infraestrutura mínima, entende? Então vai ter essa diferença. Agora, quem é que vai fazer isso? É isso que eu estou dizendo, é difícil para o coordenador sozinho, eu vou visitar os 22 postos, é complicado, tu entende? Uma das propostas que tem é exatamente essa, e não fui eu que fiz a proposta,
tá? Por incrível que pareça, foi um professor da cirúrgica. Disse, não, o que nós temos que fazer é o seguinte, é dar incerta nos postos. É pegar, juntar os professores, chefes de departamento e sortear. E vai lá no posto e ver se está funcionando ou não. Porque o que acontece é que não adianta tu criar uma estrutura e não criar uma maneira de avaliar a estrutura que tu criou. Não adianta tu mudar um currículo e não criar um sistema de avaliação essa mudança de currículo. Tá? Então, tem clareza absoluta disso que está acontecendo. Agora, como que eu atuo lá? Né? Eu imagino que se eu tivesse professores alocados especificamente para esta função, seria menos difícil que atualmente. Tá? Eu acho que cabe ao coordenador do curso fazer essa diversificação. Na medicina, você vai observar que às vezes você passa numa enfermaria durante 15 dias e você não vê um caso, por exemplo, vou falar aqui da área hospitalar, não vê uma pneumonia, entendeu? Então, lá na periferia também acontece a mesma coisa. Então, tem tempo que você vai em um determinado momento e você encontra vários casos diferentes, e aí você tem um professor que te estimula e que você vai até o fim daquele diagnóstico. Né? Então, isso é da ciência também, é da estrutura. Agora, cabe ao coordenador saber diversificar esses alunos o mais frequentemente possível, para que eles tenham realmente um saber o mais diversificado possível dessas situações de saúde da família. Né? Deixa eu só fazer uma correção para não ter nenhum mal entendido. Santinho, adoro o Henrique, adoro o Lúcio que trabalha lá. Por que eu conheço os postos, pessoal? Porque eu me meti, entre as muitas coisas que se mete na vida, em janeiro, eu me meti a tentar recuperar a residência de medicina de família, que foi criada no passado e ela estava meio que moribunda, né? Então 3 professores, principalmente, tá? O Lúcio, o Charles e eu, nos reunimos no mês de janeiro e fevereiro e fizemos a criança renascer. Amanhã, semana que vem, dia 23, tem uma proposta aqui, foi criada uma coisa paralela, alternativa lá dentro do CCS, nós vamos puxar para a Coreme do HU e incrementar. Então, por isso eu conheço a estrutura. O Santinho é muito bom. O tamanho que é pequeno, vou deixar claro, tá? Os mestres estão lá, são ótimos. Você está me comentando que eu estou Desculpa, sentindo. eu quero jamais falar mal. São brilhantes, o Henrique. Eu só queria recolocar, assim, porque eu sei dessa variação e dessa limitação. Como igual se colocar na pessoa prova. Todo mundo tem 2 olhos, uma boca, um nariz, mas tem uma variação, não é exatamente igual. E a mesma coisa que você